Desde o início de 2014, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que é o CEP-RJ, desenvolveu uma série de esforços no sentido de buscar a abertura de negociação com o governo de Eduardo Paes, na Prefeitura do Rio, e com o governo Sérgio Cabral e Pezão, no estado do Rio. Foi tentado diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, a SME, e a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, para a resolução de nossa campanha salarial 2014. E foram inúmeros os problemas que enfrentamos. Como evidências dessas ações, a direção do CEP enviou com antecedência ao prefeito e ao governador ofício solicitando audiência e alertando sobre a nossa campanha salarial. No município, tivemos uma audiência com a SME no dia 10 de fevereiro. E a seguinte, foi só na semana em que foi deflagrada a greve unificada, quando a SME convocou o CEP para uma audiência no dia 9 de maio, de forma quase que emergencial. Talvez para amenizar as motivações da greve antes da Assembleia Unificada, no dia 7 de maio, no Clube Municipal. Já no Estado, a única audiência foi no dia 29 de abril. A pauta unificada teve 13 itens. Plano de carreira unificado, reajuste linear de 20% com paridade para aposentados, contra a meritocracia e pela autonomia pedagógica, não à privatização da educação pública, contra o repasse de verbas para as empresas privadas, bancos, OS, fundações, fim da terceirização, cumprimento de 1/3 de atividade extraclasse já, 30 horas para funcionários já, eleição direta para diretores, uma matrícula uma escola, equiparação salarial entre P1 e P2, reconhecimento do cargo de cozinheiro escolar, 15% de reajuste entre os níveis. Nessa Assembleia Unificada foi decidido que a greve começaria no dia 12 de maio. Mas já no dia 8 de maio, no dia seguinte, informalmente o assessor do ministro Fux fez contato por telefone com a direção do CEP sobre uma proposta de uma reunião na próxima semana. Os passos seguintes foram informados na página do CEP, depois de uma reunião de direção, na qual seria pedido esclarecimentos formais dos motivos de tal audiência e que esses motivos seriam levados para as outras instâncias deliberativas do CEP, o Comando de Greve, as Assembleias Locais, o Conselho e a Assembleia Geral. Dessa forma, a categoria poderia decidir ativamente sobre o tema. Somente no dia 12, à noite, foi que houve comunicação oficial sobre a tal reunião, em que foi reiterado o plano de ação. Essa comunicação seria levada para a categoria decidir. Após a reunião acontecer, somente com representantes da Prefeitura e desqualificando a organização da categoria, no dia 13 de maio, o CEP tomou conhecimento, através da imprensa, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, suspendeu os efeitos do acordo celebrado na etapa final da greve de 2013, até que ocorresse a cessação da greve iniciada no dia 12 de maio. Na ata dessa reunião consta que a greve foi reiniciada, considerada abusiva, o que não confere com a realidade. A verdade é que a educação cumpriu com suas obrigações no acordo, enquanto a Prefeitura e o governo do Estado não. Além disso, a pauta da greve é similar, não igual, além de ser unificada. O ministro ainda fez constar que a intransigência da negociação e na resolução dos problemas em questão tem origem na atuação do CEP, o que também não confere. Como já foi demonstrado, em vários ofícios, tanto o prefeito quanto o governador ignoraram os pedidos da categoria desde o começo do ano, fazendo com que a intransigência seja dos governos e não da categoria. A greve é sempre a última iniciativa da categoria, que não vê suas demandas ouvidas nem sequer atendidas. Quanto a essa ação arbitrária do ministro, o CEP deu entrada na petição com embargo de declaração no dia 23 de maio, 7 dias depois. Portanto, 2 dias após o prazo regular, que é de 5 dias. O DJ do CEP foi pessoalmente ao gabinete do ministro, solicitando julgamento célebre e justo ao mesmo, visando reverter tal decisão a partir dos fatos concretos já disponíveis e cientes pelo mesmo. Inexplicavelmente, o ministro Fux aceitou a petição fora do prazo e anexou ao processo. 2 semanas se passaram com total silêncio dos governos e com vários atos expressivos pela cidade. Dia 15 de maio, no Clube Municipal Central, Prefeitura, Dia Internacional contra os Abusos da Copa. Dia 18 de maio, em Madureira, no Parque e no Shopping. Dia 22,
uma comissão da rede estadual foi ao Palácio Guanabara, enquanto a passeata era impedida de seguir pelas ruas Pinheiro Machado. A comissão foi recebida pelo chefe de gabinete da Casa Civil, Cláudio Perusetti, que prometeu conversar pessoalmente e agendar uma audiência com o secretário de Estado de Educação, Wilson Risolia, e com o governador Pezão. Mas nada foi feito desde então. Dia 23 de maio, na audiência pública sobre as verbas da educação municipal. Dia 24 de maio, rolezinho no Norte Shopping. Dia 26 de maio, recepção brasileira no aeroporto do Galeão e em Teresópolis. No dia 28 de maio, com a primeira reunião na Prefeitura, foi registrada em ata que a SME daria continuidade do processo de negociação, quando o SEP apresentasse estudos técnicos e os fundamentos jurídicos que justificassem os itens apresentados como campanha salarial 2014. Foi também neste dia, durante o ato na Avenida Presidente Vargas e em frente ao prédio isolado da SEDUC, que a violência policial e as prisões arbitrárias apareceram nesta greve. Na sexta-feira seguinte, dia 30 de maio, durante a Assembleia, foi decidido que a categoria iria em seguida numa passeata para a Prefeitura, tentar uma audiência. Neste dia, a comissão foi recebida por Paulo Figueiredo, subsecretário de gestão da SME, que solicitou documentação que fundamentasse nossa pauta, no qual esta foi entregue na terça-feira seguinte, dia em que foi agendada a reunião. Enquanto isso, no domingo, dia 1º de junho, na inauguração do BRT em Madureira, conseguimos protestar, apesar da pressão de agentes do governo apaisano. Na terça, dia 23 de junho, a desembargadora Leila Mariano havia marcado uma audiência com representantes da rede estadual no Tribunal de Justiça. Fizemos uma vigília em frente ao TJ enquanto acontecia esta audiência. A reunião na prefeitura terminou e a comissão chegou ao TJ informando que os representantes da prefeitura não tiveram argumentos diante do documento entregue. Foi exigida a presença do prefeito Paes nas negociações e depois disso voltou-se ao silêncio, pois nenhuma outra reunião foi convocada pela prefeitura. E nem o prefeito se manifestou sobre as demandas da categoria. Na ata dessa reunião consta que a SME reafirma que o documento recebido nessa data, após avaliação, será discutido em uma nova audiência. Enquanto isso, também não houve acordo sobre as questões da rede estadual no final da audiência do TJ. Em relação à decisão da desembargadora emitida nos autos do dissídio coletivo de greve, que afeta a greve da rede estadual, o Departamento Jurídico ingressou com recurso de agravo regimental, ressaltando novamente que o CEP cumpriu o acordo da greve 2013 e que a parte regular é o Estado. Continuamos nas ruas para tentar produzir uma negociação com os governos. Dia 5/6, depois da Assembleia na BI, ato unificado com outras categorias em luta. Dia 9/6, Corcovado e Feira das Iabás. Dia 10/6, no Centro de Mídia da Copa, em Copacabana. Na sequência dos fatos, dia 11 de junho, foram iniciados processos administrativos contra profissionais da rede estadual em greve, com justificativas variadas, desde notificação de faltas até abandono de emprego, mas alguns sem nenhuma justificativa. Ao todo, nesse primeiro dia foram registrados 147 inquéritos. Com os inquéritos iniciados, profissionais ficaram sem suas turmas e sem sua lotação de origem. No dia seguinte, fizemos nossa Assembleia Geral, na qual decidimos permanecer em greve, não só porque nenhuma negociação foi aberta por parte dos governos, como também os profissionais perseguidos com inquérito deveriam ser amparados. Pela rede municipal, foi feito pedido de tutela antecipada contra as ameaças de corte de ponto realizadas pela Prefeitura, inclusive com recursos no STF, visando impedir tal prática. No dia 12 de junho, dia em que a COP iniciou,
Depois de um belíssimo ato unificado de categorias em luta, a violência descabida e desproporcional voltou à cena contra profissionais de educação em greve. Depois disso, processos foram abertos na rede municipal, no dia 13 de junho, quando saiu publicação do Diário Oficial, declarando 51 profissionais não aptos no estágio probatório para o exercício do cargo. No dia 16 de junho, saiu publicação do DO informando a abertura de inquérito administrativo para apurar abandono de cargo de 8 servidores, incluindo até profissionais que já constavam na publicação do dia 13 de junho. No dia 16 de junho, realizamos um ato na Prefeitura em apoio aos 51 profissionais ilegalmente perseguidos pelo governo Paes. E na vista aos processos, descobrimos que todos os processos são iguais. Todos os processos diziam que o servidor estava inapto por não cumprir o previsto no artigo 21, parágrafo 1 da Lei 94/79 do Estatuto do Servidor, ou seja, por não ser assíduo. A Prefeitura juntou ao processo a decisão do ministro Luiz Fux, que suspendeu o acordo feito na greve de 2013, declarou que a Prefeitura cumpriu integralmente o acordo e, por isso, revela-se, está lá na peça dele, a abusividade do reinício da greve. Ficou evidente a perseguição política aos grevistas. Os servidores estão sendo punidos por aderirem à greve. É pertinente lermos o que o próprio ministro Fux decidiu ano passado, no dia 15 de 10 de 2013, quando concedeu a liminar que proibia o corte de ponto dos educadores do Estado. De fato, a decisão hostilizada macula a autoridade do julgado no MI número 708, máxime porque, em vez de promover o exercício do direito de greve pelos servidores estaduais, tal como consignado no Areste Paradigma, subtraiu a eficácia do preceito constitucional quando, em primeiro lugar, retirou integralmente os efeitos das decisões proferidas no mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, ora reclamante, que inibia a adoção de comportamentos lesivos pelas autoridades reclamadas capazes de frustrar o exercício do movimento paredista. Naquela semana, após plenária, para esclarecer as questões jurídicas com a categoria, soubemos que o PL 3044/14, que majora os salários dos funcionários da educação estadual, entraria em processo de emendas na sexta-feira, dia 19 de junho. A categoria foi para a LERJ, portanto, no dia seguinte, para acompanhar as sessões, iniciando negociações com os deputados Marcelo Freixo, Conde Bittencourt e André Correia. Esse último, líder da bancada governista na LERJ, ficou de negociar um aumento superior ao prometido pelo governo estadual, de 7%. A redução da carga horária dos funcionários para 30 horas, redução do número de alunos em sala de aula, abono dos dias parados e o fim dos inquéritos administrativos. O governador Pezão continuou em silêncio. Já o prefeito Paes foi abordado por educadores em greve na tarde do dia 21 de junho, na Praça do Patriarca, em Madureira. O intuito era pressioná-la a repensar a perseguição política, movida contra os profissionais em greve, além da abertura imediata de negociação. As respostas foram evasivas e o prefeito ainda apontou que a secretária de Educação, Helena Bomeni, tem total autonomia na negociação. Posteriormente, o prefeito foi questionado sobre o SGI, Sistema de Gestão Integrado, ao qual ele demonstrou desconhecimento, que configura uma grande gafe para um gestor em se tratando de uma área tão importante como a educação. Nós, como bons educadores que somos, demos uma breve aula a respeito da definição e objetivos do SGI, a qual o prefeito observou atentamente, sinalizando desconhecimento real sobre o assunto. Em seguida, questionamos sobre a ausência de negociação. O mesmo com o parecer do CEP sendo enviado prontamente há quase 20 dias, não houve obtenção de resposta. Quanto a isso, vou cobrar essa resposta imediatamente, respondeu ele. Mas apesar de considerar a educação como um dos setores mais importantes, ele se isentou de assumir um compromisso público de agilizar essas situações, poupando os profissionais dos transtornos que têm sido provocados por essas ações.
Quando perguntado sobre sua participação na negociação, o prefeito respondeu que tinha um monte de coisa para fazer, ou seja, apesar de um dos setores mais importantes da prefeitura, segundo as palavras do próprio prefeito, este mesmo setor não representa uma prioridade em sua agenda. A lista de profissionais do Estado e do município, com abertura de processos, só aumentou desde então, ferindo a Constituição brasileira, as leis orgânicas, a lei de greve, estatutos, tratados internacionais, entre outras regras afins deste jogo político, civil e trabalhista. Várias ações foram debatidas, aprovadas e preparadas pelo comando de greve. No entanto, muitas dessas ações foram sistematicamente sabotadas pela direção do sindicato. Há alguns exemplos. Diante das leis ignoradas e dos abusos de poder dos governos, houve uma cobrança formal para que as ações do departamento jurídico fossem realizadas, divulgadas corretamente para a categoria e a tempo, infelizmente, apesar da vigilância permanente, várias informações não foram divulgadas para a categoria. O departamento jurídico disse, por exemplo, que só teve ciência da audiência do dia 3 de julho do TJ, depois do dia 27 de junho. Diante da morosidade do Departamento Jurídico do CEP, o comando de greve debateu e decidiu pela contratação para ação conjunta com o CEP dos serviços do escritório do advogado César Brito, que tem experiência em casos de perseguição política de ativistas. Somente 2 semanas depois, a direção do CEP entrou em contato e firmou parceria. Diante das sessões nos espaços do Legislativo, o comando organizou passagem nos gabinetes e participação na plenária dessas sessões. Contudo, a direção passou por esses espaços antes, combinando acordos com vereadores e deputados que, notadamente, não foram cumpridos posteriormente. Essas passagens foram relatadas após serem feitas pela própria direção central. Na Alerj, o único item sancionado pelo governador foi o reajuste pífio de 9%, e mais nada na pauta foi mencionado. Na Câmara de Vereadores, a sessão referente ao orçamento da educação foi suspensa por falta de quórum. Havia menos de 5 presentes. E apesar de alguns vereadores assinarem um pedido ao Executivo de uma reunião de negociação, a secretária ignorou tanto os vereadores como a categoria da educação. Mesmo buscando o apoio da população, além dos atos expressivos, das panfletagens em lugares turísticos, em pontos estratégicos da Copa, pelas ruas, ônibus e trens, recolhendo assinaturas da população, regularmente integrantes da base, foram impedidos de usar espaços e equipamentos do sindicato, sendo constrangidos também na hora do ressarcimento de valores de compras, de passagens, de lanches, de faixas, de ingressos, referentes a ações do movimento grevista. Materiais para colagem de cartazes pelas ruas foram ora vetados, ora autorizados pela direção, num jogo de poder entre forças políticas e partidárias dessa direção. Os computadores do sindicato foram impedidos de serem usados a mando de diretores. O comando de greve também realizou atividades chamando as mídias alternativas e corporativas para aumentar a visibilidade do movimento grevista, dentre as quais a participação de integrantes do comando no programa Na Geral, da Mídia Ninja, junto com representantes dos garis grevistas e dos Sem Teto, no estúdio da Mídia Ninja no dia 18 de junho. Uma reportagem no Brasil de Fato, relatando a perseguição política na rede municipal, com ênfase no caso da professora grávida. Essa matéria tem a foto de uma das grávidas processadas e está na edição número 6, na parte de cidades. Foi realizada no dia 25 de junho. Entrevista no programa Espaço Aberto, na Rádio Nacional, na EBC, no dia 26 de junho. E uma coletiva de imprensa a ser realizada na própria sede do CEP. Na data e horário marcados, a sede estava trancada a mando da direção. Diretores da coordenação geral do sindicato foram contatados para resolver o problema, porém não o fizeram. O mais grave é que alguns dos representantes das mídias presentes relataram ter recebido mensagem desmarcando a coletiva.
Representantes da Folha de São Paulo e do Dia foram embora depois de serem informados pelos porteiros de que o CEP estava trancado. Dessa forma, a coletiva foi realizada nas escadarias da Câmara, na Cinelândia, com mais de 20 profissionais e estudantes presentes. A denúncia formal foi feita na reunião do comando de greve e na Assembleia Geral do dia 26/6, sem obtenção de resposta por parte da direção, dia 25/6. O CEP somos nós, mas a direção faz questão de dizer e gritar que o CEP é ela, e não toda a categoria, ludibriada e desmoralizada durante as greves de 2013 e também durante a greve de 2014, por esta mesma direção. Todas as manobras da direção foram realizadas ao longo da greve, sabotando regularmente as ações do comando e impedindo o aumento de adesão, a visibilidade e a força política da categoria. O fim dessa greve foi sendo arquitetado de uma forma esdrúxula, vista somente em momentos memoráveis da história do sindicato e relembrados por pessoas antigas no movimento. A Assembleia do dia 13 de junho, que teve o Conselho Deliberativo suspenso devido às manipulações descabidas da direção, decidiu que a próxima Assembleia seria dia 3 de julho e que só haveria a possibilidade de uma Assembleia Extraordinária caso houvesse um fato novo, do tipo alguma negociação ou outra ação dos governos. Isso não ocorreu e mesmo assim foi convocado um Conselho Deliberativo Extraordinário para que fosse aprovada a Assembleia Geral Extraordinária. Diversos setores do sindicato, que sequer ajudaram a construir a greve deste ano, emergiram numa união para finalizar a greve. Sem garantias, sem negociação, com centenas de profissionais perseguidos políticos. Passou a proposta que a direção sustentou, em meio a atitudes racistas contra a base, além de calúnias e agressões físicas, sem que a mesa ou a direção tomasse posição para defender a transparência e a retidão da atuação daquelas pessoas. Pessoas da base foram ofendidas e agredidas, enquanto diretores saíram ilesos, física e moralmente. A Assembleia Geral não foi diferente, a não ser pela presença de muitos profissionais que vieram em caravanas apenas com o intuito de votar pelo fim da greve, como também pela presença de pessoas que não eram da categoria e que foram lá para intimidar militantes que queriam a continuidade da greve. No dia 30, na sede do CEP, uma reunião de direção com os profissionais processados estava marcada para começar pela manhã. A direção que conduzia a mesa negou a voz do restante da categoria que ficou indignada. Houve uma fala sobre a penhora da sede, que outrora aconteceu com fins eleitoreiros, e que isso poderia ajudar a quem teve corte de salário. Isso causou agitação das pessoas presentes. No entanto, devido a isso, uma diretora que xingava e ameaçava pessoas da categoria, de repente partiu para cima de uma professora, que saiu machucada na boca. Não satisfeita, tentou arremessar uma cadeira, mas foi impedida. Esta mesma diretora já protagonizou situações idênticas na história do sindicato. As pessoas presentes impediram que coisas piores acontecessem. Contudo, a mesa suspendeu a reunião. Ou seja, a gente não tinha voz, a gente estava numa situação extremamente, uma situação emocional, extremamente, uma tensão muito grande ali naquele momento, e a direção simplesmente diz que vai encerrar, não dá voz, a diretora bate, ninguém se pronuncia sobre o caso, e é isso aí, a direção quer sair. Bom, diante disso, a gente se colocou diante das portas e cobrou uma decisão da direção. E aí isso foi interpretado pela direção, obviamente, né? Como cárcere privado, né? É mais fácil botar a culpa no trabalhador que está indignado do que na responsabilidade da própria direção. No dia 3 de julho, ocorreu no TJ, com a desembargadora Leila Mariano, uma audiência de conciliação entre o CEP e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A representação da Prefeitura foi intransigente e não houve acordo com a suspensão dos inquéritos dos profissionais em estágio probatório. A desembargadora não decidiu sobre o pedido de antecipação de tutela requerido pelo CEP, indicando que quem avaliará o pedido será um desembargador sorteado para acompanhar o processo até o seu final.
A próxima Assembleia, marcada para ser realizada novamente no Clube Hebraica, no dia 7 de julho, pela tarde. Durante a manhã, houve ato na Prefeitura, na tentativa de conseguir uma audiência e resolver as questões dos inquéritos e descontos, a qual foi negada categoricamente pelo Executivo. Enquanto isso, várias entrevistas com a categoria aconteciam em frente ao prédio da Prefeitura, com protestos para arrecadação de dinheiro, em que educadores venderam doces, salgados e outros artigos para ajudar profissionais descontados. De lá foi feita uma passeata até a Central do Brasil, com o apoio de estrangeiros acampados no Terreirão do Samba. Chegando à Central, fomos almoçar no Bandejão, um outro protesto simbólico, já que o preço cobrado é R$1 e todos os educadores tiveram seu salário cortado. As convocações para essa Assembleia foram feitas de diferentes formas, mas, curiosamente, apesar de ter sido deliberado o ato pela manhã na Prefeitura, antes da Assembleia, as convocações feitas pelos núcleos de Caxias e Itatiaia não registraram o ato. Mais grave ainda foi a convocação para um passeio no Saara, região comercial do centro do Rio, no mesmo horário do ato. Entre as situações marcantes dessa fatídica Assembleia, houve a apresentação de cartas de repúdio à ação da diretora agressora e a condução do acontecido pela mesa na reunião do dia 30 de junho, aprovadas em assembleias regionais. A absurda informalidade, para não dizer intimidade, que o governo atua em sincronia com diretores do CEP, enviando mensagens de telefone como se fosse documento oficial. E por fim, depois dos questionamentos da categoria, diante da condição absurda dos encaminhamentos feitos, a mesa suspendeu a Assembleia. Na véspera da final da Copa, vários ativistas tiveram mandados de prisão autorizados. Entre estes, educadores presentes em diversas lutas sociais e nas greves da educação. Em declarações públicas para jornais, diretores do CEP fingem não conhecer tais educadores que estão perseguidos politicamente, apesar destes participarem ativamente em atos do comando de greve e de diferentes momentos muito marcantes da greve, como as pancadarias na Prefeitura e na CEDU, como no dia 12 de junho, início da Copa, em que um desses professores foi espancado, arrastado e detido por horas naquele mesmo dia. Dia 12 de julho, dia da final da Copa, foi mais uma vez um dia de repressão absurda e descabida aos manifestantes, que sequer conseguiram transitar pelas ruas da cidade, sendo mantidos em cárcere privado, em praça pública, durante horas. Temos algumas certezas e dúvidas. Os governantes estão unidos em todos os níveis para realizar os absurdos cotidianos que vivemos, ou os absurdos eventuais, como os mega eventos esportivos. Diante dos gritos de não vai ter Copa, seguimos adiante com a luta, substituindo agora pelo não vai ter tocha. Afinal, os Jogos Olímpicos de 2016 se aproximam. Os três poderes atuam para mascarar nossas demandas e desviar o foco do que realmente é importante. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário também fazem suas manobras para manterem as situações em vigência. Além disso, agora classificam os movimentos sociais e grevistas como ilegais e criminosos, bancando a perseguição política e a cassação da liberdade de ativistas. Enquanto exigimos mais verbas públicas para a educação e saúde públicas, o que recebemos é o aparelhamento da chamada segurança pública, que serve de fato para reprimir qualquer voz que seja diferente e faça questão de gritar por um mundo em que educação e saúde sejam prioridades. Fica a dúvida, que já é quase certeza, da associação dos partidos presentes dentro do CEP e atuando em sua direção em acordões com os governos. Essa gestão, que permanece há mais de 20 anos, se afastou da base, deixou de formar seus quadros críticos para a renovação do sindicato,
e agora impede sistematicamente do sindicato agir em favor da categoria e não de outros interesses, sejam partidários, eleitoreiros ou afins. Representantes da categoria não deveriam ter intimidades com representantes dos governos. Como lutar e conquistar avanços? Enquanto isso, pais e pesão, inimigos da educação pública da cidade e do estado do Rio de Janeiro, continuam implementando os planos de precarização e de privatização da educação. Mas o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? O que é que você tem a ver com isso?